Filipenses, capítulo 2. A palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentindo de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo de amor e sendo unânimes, unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior. Fala assim: considerar o meu próximo como superior a mim mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devia ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Essa carta escrita aqui em Filipenses, a igreja de Filipenses, de Filipos, uma orientação muito básica a respeito do modelo, a respeito de Jesus. E ele começa a dizer o seguinte: olha, existem algumas ferramentas que você pode utilizar que vai fazer com que você se relacione melhor, seguindo aquilo que são os princípios ensinados pelo Mestre. E um desses princípios, ele diz o seguinte: olha, primeiro, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há, portanto, profundo afeto e sentimento em compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. A Bíblia, ela sempre vai nos fazer levar o nosso pensamento à vontade do Cristo. Por isso que quanto mais eu me aproximo do conhecimento da verdade, menor fica as minhas vontades, ou seja, é aquilo que eu alimento. Quanto mais eu busco aprender de Deus, naturalmente, você que tem uma vida de novo convertido, você começa a perceber que as pessoas dizem assim: parece que alguma coisa está mudando na minha vida, o meu comportamento tem sido diferente. Isso deveria ser com todos nós, todos os dias. Por quê? Porque quanto mais a gente se aproxima da fé, do conhecimento, da profundidade, naturalmente o nosso comportamento vai mudando. Quando você entra num grupo, num ciclo de amizade, algumas pessoas, essas pessoas começam a te ajudar a pensar diferente. Muitas pessoas, depois de entrar numa empresa, depois de entrar numa faculdade, num curso, eles precisam tomar o cuidado para que eles não venham se moldar, ou se acostumar, ou a passar a ter aquele tipo de pensamento. Por quê? Porque a proximidade, a relação faz com que a gente se assemelhe. Por isso que é importante a comunhão e o relacionamento com Deus e com os irmãos, porque é uma possibilidade, é uma oportunidade da gente o quê? Se assemelhar. A quê? A vontade do Cristo. Tem muitas pessoas que falam assim: não, a minha vida com Deus é eu, Deus e minha casa. Mas você não tem a oportunidade de estar com pessoas que pensam a respeito do mesmo jeito. Então a comunhão, a igreja, o Cristo, ele traz para nós esse espaço. E ele fala assim: olha, se você pensa desse jeito, se você acredita, então é importante com que você tenha o mesmo modo de pensar. Então, quanto mais comunhão,
mas a gente se torna igual. Amém? E aí ele diz o seguinte, olha, você precisa então desenvolver o modo de pensar. E dentro desse modo de pensar, existe a comunhão e o relacionamento. E aí ele vem orientando dizendo o seguinte, mas não faça nada pensando somente em seu próprio interesse. Não faça pela vaidade, não pense somente em si, mas pense na comunhão. Então a igreja, a ceia do Senhor à mesa, é essa oportunidade da gente pensar no outro. E quando a gente pensa no outro, a gente cresce. Quando a gente se entrega ao outro, a gente amadurece. Como que um relacionamento tem a possibilidade de dar certo? Quando eu estou disposto a entregar. Qual que é a sentença do relacionamento dar errado? Quando eu apenas quero receber. E ele diz o seguinte, então, não façam as coisas por interesse pessoal ou movido pela sua vaidade. Estar numa posição, estar num lugar, ele tem que ser movido de simplicidade e servir o próximo. Não pode ser movido por vaidade. E algo interessante que vem quebrando a nossa vida é quando ele fala assim, olha, é importante com que você faça as coisas valorizando mais o outro. Uma das grandes crises das pessoas é porque elas pensam primeiro em se valorizar. Elas pensam primeiro em fazer as coisas para o seu benefício. E uma das coisas que eu aprendi já há algum tempo na minha vida é que eu sempre tenho que pensar mal de mim e bem do outro. Você fala assim, como assim? Porque eu sei quem eu sou. Paulo dizia, ó, miserável homem que, fala assim, miserável. Talvez isso é bom para chamar os outros de miserável, né? A gente é bom, cara, um miserável. Mas fala o seguinte, miserável homem que sou. Aí ele diz assim, quem me livrará desse corpo mortal? Fala assim, eu sou um miserável. Olha para o seu irmão e fala assim, você é uma bênção. Tá vendo? Já teve uns que chamam o outro miserável. Você sabe por quê? Quando a gente aprende isso na nossa mente, algumas coisas espirituais começam a mudar na nossa vida. Porque sempre quando a gente entra numa situação, num convívio, a gente acha que o outro é o miserável. E aí a gente nunca consegue compreender aquilo que é a plenitude de Cristo. Porque aquilo que é meu, eu tenho a possibilidade de mudar. Aquilo que eu reconheço na minha vida é mais fácil de ser transformado. Mas todas as vezes que eu aponto para o outro, eu começo a viver uma vida de duvidar a respeito do outro. E esse é o mal de muitas pessoas. Por isso que ele fala o seguinte, olha, cada um considere o outro superior a você. Porque quando eu olho para as pessoas que estão à minha volta e considero elas sendo superior, eu estou olhando para ela como alguém que tem um grande, fala assim, valor. Entendeu? Então, quando eu olho para alguém que tem um grande valor, eu não vou tratar ela com desprezo. Entendeu como é que muda a nossa mentalidade? Eu não vou tratar ela como se fosse menor que eu. Mas o que muitas vezes acontece? A gente olha para a pessoa como se ela fosse menor e a gente se apresenta como sendo o maior. E a gente olha e fala assim, você sabe com quem você está falando? Quando a gente não fala, respeita a autoridade. Então, essa palavra, esse trecho, ele vem nos ensinando algumas características do Cristo, que era o quê? Tratar o outro com valor, não fazer as coisas movido de vaidade, não duvidar do outro. Porque muitas vezes a gente trata os outros duvidando, por exemplo, aquela pessoa tentou fazer o mal para mim. Eu costumo sempre pensar o seguinte, eu prefiro acreditar que ele não teve dolo em me ferir. Mas ele falou de você, mas ele fez isso, mas eu prefiro acreditar que não foi intencional. Por quê? Porque a responsabilidade de quem fez vai ser assumida por ele. Se eu começo a duvidar de todo mundo, que às vezes, de uma certa forma, se torna uma barreira na minha vida, então eu começo a ter uma vida longe de Cristo, uma vida amargurada, uma vida duvidosa, uma vida desconfiada, achando que todo mundo quer fazer o mal comigo.
Então, às vezes acontece uma situação com você, a primeira coisa que você tem que pensar, eu prefiro pensar que ele não teve maldade. Aí vem aqueles abençoados de Deus e falam assim, mas ele teve sim. Eu falo, eu preciso pensar que não. Por quê? Porque eu preciso estar em paz para me prosseguir. Eu não posso absorver essas coisas, porque esse é o evangelho de Cristo. É o evangelho desafiador. E ele fala assim, trate o outro como sendo superior. Porque aí você não tem amargura contra ninguém. Ele diz assim, não do outro. Então esse texto ele vem ensinando você a servir, a entregar, a não duvidar, a não pensar mal a respeito do outro. Por quê? Porque a transformação que Deus quer fazer é na sua vida, não é na do outro. Quantas vezes a gente escuta uma mensagem e fala assim, minha esposa devia estar ouvindo isso aqui, o meu vizinho precisa ouvir isso aqui. Não, Deus conhece o seu coração e Ele quer falar com você. Ele não precisa falar com o outro. Ele tem uma forma de tratar com a vida de cada um. Tenham entre vós o mesmo pensamento que houve em Cristo, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Aí essa aqui é uma lição que eu aprendo muito com ela. Porque ele fala assim, sabe, Jesus, ele tinha todo o poder, toda a autoridade. Ele podia, contra aquelas pessoas que se levantavam com ele, apenas fazer assim, todos morrerem. Mas a Bíblia fala assim, ele não quis usar da sua autoridade. Sabe qual que é a característica do homem e da mulher de Deus? Fala assim, ele não reivindica a sua autoridade. Amém? A gente não precisa reivindicar o nosso lugar, a nossa autoridade, porque a autoridade ela é reconhecida. Na nossa casa, a gente não precisa falar para os nossos filhos que nós somos a autoridade. Eles precisam reconhecer a autoridade na nossa vida, por aquilo que nós realmente somos. Ela é reconhecida. Então, quando a palavra do Senhor diz que Jesus ele veio e ele se colocou como menor, você imagina o próprio Deus, ele falando assim, olha, ele se esvaziou, ele assumiu uma forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando obediente. Qual que é a característica do homem e de uma mulher de Deus? Fala assim, ele é simples. Ele não se coloca superior. Ele não chega no lugar e reivindica lugares. Mas ele é reconhecido pela forma com que ele vive. E aí fala assim que depois de Jesus viver tudo isso, ele foi reconhecido como o único Deus, como aquele que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você quer que o Senhor te levante? Você quer que o Senhor te coloque em grandes lugares? Se coloque como menor. Se coloque como aquele que é o servo, porque o Senhor realmente ama e abençoa aqueles que são servos. Aqueles que são servos. E são essas pessoas que Deus quer abençoar. Quem quer ser abençoado por Deus? Fala assim, Senhor, eu quero tratar os meus irmãos como superior. Lucas 14, 7 diz o seguinte, reparando que, como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois se haver um convidado mais importante que você, então aquele que convidou os dois dirá a você, dê lugar a este aqui, então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém te convidar, vá e se assenta no último lugar, que quando vier aquele que o convidou, diga, você, amigo, venha sentar no lugar melhor, isso será honra para você. Ou seja, olha que lição. Jesus estava observando, Sérgio, que havia uma festa e todo mundo escolhendo os melhores lugares. E é uma tendência natural nossa de querer os melhores lugares. Eu quero os ótimos lugares, os melhores assentos, mas é Deus que nos coloca nesse lugar. É aquele que nos convidou para viver as boas novas que nos coloca nesse lugar. E ele diz o seguinte, Márcia,
Muitos convidados foram ocupando os melhores lugares. E aí, de repente, o dono da festa chega e fala assim: olha, você não repara não, mas esse lugar já está reservado. Você pode ir lá para trás? Aí isso será por vergonha. Mas ele diz o seguinte: quando você for convidado para algum lugar, você chega, senta lá nos últimos lugares, fica tranquilo lá, porque aquele que te convidou, ele vai olhar e vai falar assim: ei, o que você está fazendo aí atrás? Você é o meu convidado, vem e se assente nos melhores lugares. E isso será por honra. Ou seja, toda tentativa nossa de aparecer, de destacar, vai virar vergonha. Interessante, né? Toda simplicidade vai virar honra. Então, quando a gente escuta algumas pessoas querendo que Deus o honre, ele já está passando vergonha. Porque Deus não tem que honrar ninguém. Nós temos que nos colocar no nosso lugar e Deus nos exalta. Esse é o Evangelho. Por que sempre numa discussão, às vezes a gente quer ser aquele que tem razão? Que tem que dar a última resposta? Quando, na verdade, às vezes Deus quer com que a gente se cale. Jesus, por várias vezes, passando por situações onde as pessoas queriam que ele provasse alguma coisa, e ele humildemente ficava calado. Quando todo mundo estava assim, faz um milagre, faz alguma coisa, ele falou: não vou fazer nada. Quando eles falaram: você, não, está tudo certo. Quando aqueles homens vieram para prender Jesus, e Jesus: não, calma, cola a orelha. Pedro queria acertar a orelha daquele soldado, sim ou não? Eu imagino que ele errou. Eu acho que ele queria acertar o pescoço. O cara tirou e pegou na orelha. Ele não ia mirar e falar: vou tirar só um pedaço da orelha. Porque na raiva você não quer tirar um pedaço, você quer picar. Eu acho que ele deu aquela desviada, pegou na orelha. E Jesus podia falar assim: tá vendo? Ainda bem que eu tenho um povo que me defende. Mas a gente não precisa de defesa. Amém? Se coloca no seu lugar e Deus vai te levantar. Deus vai tirar a perseguição da sua vida. Deus vai tirar os opressores da sua vida. Deus vai tirar os falastrões da sua vida. Mas se coloque no seu lugar. E o lugar de simplicidade. O lugar de não reivindicar. A gente só reivindica para Deus. A gente só chora para Deus. A gente só ora para Deus. A gente só pede as promoções para Deus. E no tempo certo Ele nos honra. Às vezes a gente quer brigar com todo mundo para arrumar um espaço. E no final eles ainda falam assim: vai lá para o final da fila. E aí você ainda fica brigando de lá, falando: não, mas eu estava lá na frente, me tiraram, puseram aqui atrás. É por isso, é assim que Deus faz. Mas quando você tem um coração simples, quando você se esvazia, quando você assume uma forma de servo, quando você não reivindica, eu não estou falando para você ser bobo, eu estou te falando que Deus é que vai te levantar. Por isso que eu acredito que quando Deus vai fazer algo na vida de alguém, não tem homem que impeça. Não tem a coisa de alguém me atrapalhou, alguém me impediu, alguém cercou. Irmãos, ninguém cerca o poder e o propósito de Deus na sua vida. Mas Deus ama aqueles que são simples. E Deus quer te levantar em nome de Jesus. Provérbios 3:6 diz o seguinte: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Todas as minhas ações. Irmãos, quantas ações nós queremos ter que o Senhor não está? E por isso que lá em Provérbios ele diz o seguinte: reconheça o Senhor em todas as ações. Porque eu vou te falar, tem atitudes nossas que o Senhor não está. Vamos ser sinceros? Tem atitudes que a gente faz que, na verdade, é nós tentando nos defender. E toda tentativa de defesa própria não vai funcionar. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste do mal. Isso será como remédio para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quem quer aqui ser levantado por Deus? Diga assim: Senhor, eu quero ser levantado pelo Senhor.
Não é eu que vou me levantar. Não é eu que vou requerer, é Deus que vai me colocar em lugares de honra. É Deus que vai te chamar para se sentar nos melhores lugares. Mas existe o tempo. E o processo maior é quando a gente não tem essa ambição. Tinha que passar tão simples. E ou dificuldade é o tal do ser humano manter o coração simples. Porque quando as pessoas são testadas, né? E elas começam a ocupar lugares, aí é o momento da gente ver se realmente essa pessoa tem um coração simples. E a palavra do Senhor diz, quem entrará no santuário? Ele fala assim, quem tem as mãos limpas, quem tem um coração puro. Não tem aquela música antiga? Que não tem maldade, que sabe me amar. Deus sempre honra o simples. Deus sempre levanta o simples. A Bíblia diz, Romanos 12, versículo 3, ele diz o seguinte, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pense de si além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Olha que interessante. Às vezes a gente se acha demais em alguma situação. E ele diz o seguinte, olha, eu vou te falar, não pense de si além do que convém. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é. Você sabe quais são as coisas que passam na sua vida que você ainda precisa vencer. E ele diz a todo tempo assim, olha, não fica pensando além de você. Não fica pensando mais, mas pensa que grande é o Senhor na sua vida. E é Ele que pode te abençoar. É Ele que pode te encher, é Ele que pode trazer um tempo sobre a sua vida de honra, de graça. Mas você precisa reconhecê-lo todos os dias. Lá em Provérbios 27, capítulo 21, ele fala assim, como o crisol é provado a prata e o forno prova o ouro, assim como o forno, o fogo prova o ouro. Assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Olha que interessante. E ele diz o seguinte, o ouro ele é provado pelo fogo. Nós somos provados pelos elogios que recebe. Porque a tendência nossa, mesmo com todos os nossos erros, nossos vacilos, o dia que a gente faz alguma coisa de bom, qual que é a tendência do homem? Eu sou bom. Isso é tendência. Quantos jogadores de futebol que você vê assim, eles falando com tanta arrogância, não é assim? Aí passou aquele jogo, ele perde e ele já não é mais bom. Quantas pessoas por acertar alguma coisa falam, não, é porque eu sou. E na verdade quem é Deus? A Bíblia fala que não tem bondade. Uma vez um falou, mas eu sou bom. Não, toda boa dádiva, todo dom perfeito, está lá escrito em Tiago, vem de quem? Do Pai das luzes. Então a bondade, você não pensa que isso é bom. Não adianta eu falar que eu sou bom, porque Deus, por misericórdia, me usa em algumas situações. Não adianta eu achar que eu sou alguma coisa, porque às vezes eu consigo transmitir uma palavra de Deus para a sua vida. Porque tudo que acontece e tudo que move o seu coração não é fruto da minha bondade. É fruto da misericórdia de Deus. E o dia que eu pensar que isso vem de mim, Deus levanta outro, melhor do que eu. Então eu nunca posso pensar que isso vem de mim, mas vem de Deus. E eu quero que você pense a respeito disso. Você quer que o Senhor te levante? Então se coloque de joelho. Você quer que o Senhor te abençoe? Olhe para o outro como sendo superior. Você quer ver a bênção do Senhor sobre os seus caminhos? Reconheça em todos os seus caminhos. Você quer ver seus opressores, seus inimigos saindo de perto de você? Abençoe eles. Que no mínimo Deus arrume para eles um lugar melhor do que a sua volta. Mas muitas vezes nós somos levados a achar que nós temos direito, a achar que Deus é nossa justiça e achar que nós somos bons e que todas as outras coisas devem ser dizimadas. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que
amar os nossos inimigos. É por isso que a palavra do Senhor diz que como é que eu vou falar que eu amo o Senhor se eu não amo aquele que eu vejo? A Bíblia é um exercício de fé. Fala para o seu irmão, a Bíblia é um exercício de fé. Eu costumo dizer em alguns momentos da minha vida que a Bíblia me atrapalha muito. Porque às vezes quando você vai para ter uma atitude, você fala assim, não é assim. Eu preciso seguir o princípio. A Bíblia atrapalha a sua vida, irmãos? Então está tudo certo. A sua vida, não a vida que Deus tem para você. E às vezes a hora que você fala assim, agora eu vou quebrar tudo. Aí você olha lá e fala assim, está escrito que eu tenho que perdoar. Agora eu nunca mais quero olhar para aquela pessoa. Aí você lê lá e está escrito que eu tenho que amar. Agora eu vou cuidar da minha vida. Aí está escrito lá que eu tenho que repartir. Agora eu estou achando que eu cheguei no lugar e a Bíblia está dizendo o seguinte, não, chega e senta no último lugar. Porque a gente vai adquirindo alguns luxos na vida que é difícil. Você acostuma andar, morar numa casa melhor, você acostuma comer uma comida melhor, você acostuma ter viagens melhores. A gente vai ficando assim, o nosso padrão vai... E às vezes manter a simplicidade é um desafio. Às vezes a gente vê umas lideranças, eu já tive o desprazer de ver alguns líderes tratando pessoas assim, como se eles fossem o menor e ele maior. Então, o nosso desafio é ter o nosso coração assim como o Mestre. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia da Santa Ceia do Senhor. E é o dia de nós lembrarmos quem nós devemos ser. Fala assim, sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não sou nada. Você quer eliminar as discussões? Reconheça os seus erros e não os dos outros. Você quer eliminar uma briga? Você quer entrar numa briga boa? Começa confessando as suas fragilidades e não defendendo. Como é que um casamento a gente consegue resolver uma situação? No casamento o homem começa a falar assim para a mulher, você não tem noção, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E a mulher, porque eu também cuido disso, cuido daquilo. Essa briga vai acabar em separação. Você quer uma briga boa? Olha, eu estou aqui para reconhecer as minhas fraquezas, os meus erros. Aí o outro, não, mas eu estou aqui para falar que eu estou errado. Aí o outro, não, eu estou errado. Aí de repente a briga é para descobrir quem é que está mais errado. Então ficou bom. Mas a gente sempre briga para mostrar que nós somos melhores. A gente sempre começa uma briga mostrando as nossas virtudes. Mas Jesus, para provar do amor dele para cada um de nós, ele começou se esvaziando do título, da posição, assumindo uma forma de servo, para mostrar para nós que tem jeito de ser simples. E ele, uma vez sendo simples, submetendo a tudo aquilo, sofrendo, passando por humilhação, ele foi humilhado, viu? Então, não espera menos em sua vida, não. Talvez você fique falando que não aguenta humilhação. Jesus foi humilhado. Mas depois dele viver tudo isso, Deus o exaltou. E é isso que Deus faz com aqueles que são simples. Quem quer viver esse evangelho? Diga assim, Senhor, eu quero reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Fala assim, eu quero olhar para pessoas e não pensar o mal. É difícil, né? Tem gente que desconfia de todo mundo. Todo mundo quer me trair. Todo mundo quer me roubar. Todo mundo quer aproveitar de mim. Eu prefiro pensar o contrário. Porque é dessa forma que o Senhor Jesus agia. Amém? Eu quero que você fique de pé, porque nós queremos continuar esse momento. Mas eu quero... Alguém pega ali para mim? O pão e o cálice traz para mim.
Traz aqui um para mim aqui, por favor. Você não vai comer e você não vai beber por enquanto. Mas eu quero que você pense a respeito desse evangelho. E essa manhã eu quero desafiar você a olhar para esse pão e olhar para esse cálice e clamar ao Senhor. Fala, Deus, eu quero ser desse jeito. Porque abrir mão é muito difícil. Porque não duvidar das pessoas é muito difícil. Porque sabendo que muitas pessoas às vezes estão nos traindo, estão se levantando, não alimentar isso é muito difícil. Porque perdoar é muito difícil. É um exercício. Porque não requerer uma posição quando você sabe que você está no seu direito é muito difícil. É muito pesado. Mas é para isso que o Senhor tem nos chamado. É para esse lugar que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Existem muitas pessoas que poderiam ter sido levantados com tamanha autoridade. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus só levanta quem é servo. Deus só coloca em lugar de honra quem suporta não ser levado pelos elogios. Deus só prospera aqueles que dizem que são seus, aqueles que entendem que nada é seu, mas tudo é de Deus. Isso é um desafio. Porque você pensar que você tem uma condição, mas você reconhecer que essa condição vem de Deus, só alguém muito simples. Você se manter com o mesmo coração, porque quando servir ao Senhor, quando tudo vai bem, seguir ao Senhor, aliás, quando tudo vai mal, é fácil. Porque você é quebrantado, você ora, você abaixa a cabeça, você se submete, porque você precisa. Mas servir ao Senhor e manter-se coerente quando o Senhor te coloca em grandes lugares, aí é difícil. Servir ao Senhor quando você não tem um motivo de desespero para pedir oração, quando você não depende dos outros, servir as pessoas quando você não precisa de ninguém, é muito difícil. Porque você está num lugar de conforto, num lugar de descanso, num lugar de uma posição, e mesmo assim, você se manter simples, é muito difícil. Então eu quero que você pense essa noite, pense essa manhã, e fale com Deus, Deus, me ensina a ter esse coração. Me ensina, Senhor, a guardar o meu coração com essa mesma simplicidade. Ah, meu Deus. Oh, Deus. Espírito Santo de Deus, pegue o pão. Como o ouro é provado pelo fogo, assim também o homem é provado pelos elogios que recebe.